Olá, amigos. Muita paz, muita luz. Muito bom estar aqui hoje novamente para mais um encontro, mais algumas reflexões dentro desse evangelho amoroso, bendito, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus. Que todos os lares sejam envolvidos, fortalecidos na confiança, na serenidade, na certeza que Jesus, o Mestre Divino, se encontra lado a lado de cada um de nós, que nós o abracemos e o deixemos ficar em nossos lares, em nossos corações, e fazermos a nossa morada construída nesse Evangelho cristão. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pela oportunidade da vida, pela oportunidade dos encontros, dos estudos, dos entendimentos, agradecendo por poder mais uma vez estar aqui junto a vocês, entendendo um pouquinho mais da nossa missão aqui na Terra, do nosso trabalho, do nosso compromisso que temos com o progresso, a evolução, a fraternidade entre todos, em todos os lugares. Já sabemos que a nossa vida tem as continuidades, em alguns momentos aqui na Terra, em alguns momentos no plano espiritual, sempre em busca do aprendizado, do fazer o bem, do praticar mais e mais a caridade tão exemplificada por Jesus, de forma simples, atenciosa, a cada detalhe que a natureza nos envia, nos mostra a cada momento, tudo criação do Pai, tudo criação de Deus. E assim agradecemos a nossa querida SECA, Caminheiros do Amor, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, onde cada um de nós encontra um lenitivo, um bálsamo, em algum momento, ou em todos os momentos. Nos momentos bons, nos fortalecemos. Nos momentos não tão bons, onde nos sentimos enfraquecidos, encontramos então o apoio. O apoio porque é uma casa que trabalha com Jesus. Isso é tudo de maravilhoso. Que seja feita a paz, então, em todos os corações, em todas as mães, todos aqueles que nesses instantes passam por dificuldades materiais, dificuldades espirituais, todos aqueles que buscam ao Pai, que sejam tocados, que sintam a presença do Divino Mestre e desses nossos amigos mentores, amorosos, benfeitores espirituais. E vamos então ao nosso encontro de hoje, aos nossos estudos, mais algumas gotinhas e puxões aqui nas nossas pontinhas de orelhas, para ver se nós estamos praticando mesmo esse evangelho, ou se nós fazemos parte ainda daquele homem antigo,
O homem velho, na verdade, como diz lá na lição de Paulo, falamos nas vestes novas, mas não fazemos uso delas. Continuamos a ser aquele homem velho, cheio de vícios, cheio de hábitos, cheios de dogmas. Então vamos ver se estamos realmente fazendo a nossa parte, cumprindo esse nosso compromisso com Jesus e com Deus, nosso Pai. Estamos então no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E a cada vez que nós estudamos ou ouvimos, nós aprendemos alguma coisinha a mais, né? Semana passada, nossa companheira falou sobre os infortúnios ocultos. Hoje vamos dar então a continuidade, o óbolo da viúva. É o item 5 e o item 6. E como sempre, uma boa leitura. Nós vamos lá, aqui em reflexões, procurando então o auxílio desses nossos amigos, mentalizando cada um para que as palavras se fizessem claras, certas, verdadeiras, como pede o Evangelho. Eu busquei aqui no livro Fonte Viva, todos conhecem essa coleção Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a lição aqui nos trouxe a mensagem para complementar essa lição maravilhosa, o óbolo da viúva. É a lição esmola. Dai antes esmola do que tiverdes, Jesus. Então, vamos entender um pouquinho mais. Como assim? Dai a esmola do que tiverdes. Vamos ver o que significa? Está lá em Lucas. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibração espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende
luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Olha que lição maravilhosa. Toda vez que falamos em doar, em fazer a caridade, pensamos logo nas doações materiais. Mas olha que lição profunda. Que lição que nos faz despertar, prestar atenção a outro detalhe. Ouvimos muito sobre as emoções. Temos estudos como trabalhar, como organizar, como entender as nossas emoções. Então pensemos nessa emoção, como nós transmitimos e como isso chega ao coletivo e chega, se une às outras emoções que estão soltas por todo o universo. Nossas emoções, nossos sentimentos, nossa palavra, a energia que nós emitimos quando ouvimos, quando vemos, quando conversamos, é a energia da doação boa, alegre, otimista, esperançosa, fraterna, aquela do olhar meigo de Jesus, do olhar carinhoso, das mãos fraternas estendidas, ou a nossa doação vibratória em pensamentos, em sentimentos, é aquela que danifica, que desestrutura, que vai ao encontro também das outras energias pessimistas, maledicentes, negativas, inferiores. Então, entendamos que essa doação que nós vamos agora ler aqui, o óbolo da viúva, é além desse depósito nas urnas, nos templos ou naquilo que nós servimos, que doamos, que não nos serve mais, material. Como está carregado cada doação que nós fazemos, cada olhar, cada comentário. Hoje nós vivenciamos guerras em todos os lugares. Se não guerras provocadas por armas de fogo, por disputas, que cada um ali com seu orgulho acha detentor, acredita ser detentor de determinadas partes de terra, determinados lugares. Passamos hoje aqui no Brasil com um momento de muita dor em um estado próximo ao nosso. As doações, as correntes de doadores se fortaleceram, graças a Deus existe. Ainda tudo isso e as pessoas conseguem então se mobilizar um pouquinho mais e pensar na necessidade desse próximo. Então, graças a Deus, existe todo esse sentimento, mesmo escondidinho, dentro de cada um de nós. E na hora de ver o outro em situação de sofrimento, dor, as mobilizações se unem, se fortalecem ali
e levam aquilo que é necessário, carregado de emoção. Essa emoção que se chega a cada coração, junto a uma veste, a um remédio, a um alimento, certamente chega com a emoção, com a doação, do desejo que o outro seja socorrido, que Deus ampare, que Deus fortaleça, que dê o caminho, que mostre o caminho e as condições melhores para que cada um supere aquele momento de dor. Então vamos entender ainda mais aqui com a lição do Evangelho. Olha o que é a doação quando Jesus coloca que a doação seja aquela que você tem de seu. Então, nessas correntes, nós podemos sim afirmar que muitos, centenas, milhares estão doando aquilo que detém no coração, aquilo que possui, não o que detém de passageiro na vida, que é o material, o poder, o dinheiro, não isso, mas aquilo que tem no coração, a energia da caridade verdadeira, da esperança, do desejo que o outro supere, que o outro consiga, que as coisas sejam ali reencaminhadas, reorganizadas. Isso é doar aquilo que nós temos, e todos nós temos essa condição. Se não temos a condição de fazer a doação material, mas fazer essa doação vibratória, essa energia, esse desejo, o que sai dos nossos lábios, nós vamos auxiliar na esperança ou nós vamos destruir ainda mais? Então vamos lá, o item 5. E estando Jesus assentado defronte, donde era o gasofilácio, ou seja, a urna, né? Observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, de que modo era colocado o dinheiro lá. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1, e convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Isso está em Marcos e em Lucas. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos, e se querem a fortuna, dizem que é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns, mas o seria de parte de todos assim completamente desinteressados? Quantos de nós falamos: se eu fosse milionário, se eu tivesse, eu ajudaria, eu faria isso, faria aquilo? Quantos são verdadeiros nessa afirmação? Não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmos, conhecendo-se mais algumas satisfações um pouco mais do supérfluo, que ora não tem para dar aos pobres apenas o resto? Esse pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas,
Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com os meios fáceis de se enriquecer de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável. Quem não sonha em ganhar aí num desses jogos que nós conhecemos aqui na Terra? Vou ficar milionário, vou fazer. Será, gente? Se fosse assim, então Deus daria essa fortuna, essa riqueza para todos nós, né? Só que aí ele sabe que não aprenderíamos muito as lições que necessitamos aprender e só vamos aprender de repente a gente fica aí no sonho de ganhar, né? Então vamos ver aí. Bom, o que dizer dos que esperam encontrar para o secundar dessas buscas auxiliares entre os espíritos? Isso é sério, muito sério. É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo, e menos ainda a missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens, mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Está lá no Livro dos Médiuns, né? Não dá para a gente se aprofundar nesse trecho aqui, mas é interessante que cada um leia. E esse parágrafo, esse trechinho, que dizer dos que esperam encontrar para o secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos? Então, vamos pegar e reler isso aqui e trazer aí para o nosso dia a dia. Bom, vamos lá. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal deve consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Gente, cada vez que nós lemos o Evangelho, algo mais vai nos soando, vai nos despertando, mais dúvidas vão surgindo e é justamente isso que nos empurra para frente nessa procura do entendimento. E como trazer esse entendimento, então, para nossa atividade de vida diária, atividade desde o levantar, desde o acordar. Como é essa nossa doação a nós, aqueles que estão aos nossos arredores, no nosso lar? Como é a nossa doação para o universo? Como é a nossa doação a essa corrente espiritual que trabalha em prol do bem da humanidade aqui na Terra? Como é a nossa doação para essa corrente de amigos espirituais que trabalham no socorro a cada momento de dor que acontece, seja no coletivo,
seja no individual de cada um. Porque isso é a nossa doação, o nosso pensamento. Como é a nossa doação quando nós passamos em um farol e observamos crianças, mulheres, homens, ali, ao relento, ao sol. Se não vamos doar nenhuma moeda, porque existe um monte de regras, né? Um monte de olhar, uns que criticam, ou se não nos sentimos bem em fazer a doação, qual é a doação que nós podemos dar carregada de esperança, carregada de fraternidade, carregada de preces? Ou a nossa doação vai ser aquela crítica, aquele julgamento? Então vamos entender essa nossa doação. E ao doar algo material, que essa doação vá carregada com aquela energia de Jesus, com a energia que nós já somos conhecedores, a energia da caridade verdadeira, do amor, do não julgar. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Muito propícia para o momento que passamos no mundo, que passamos em nosso país, Brasil, e que passamos cada dia mais nas comunidades que vivemos, no meio em que vivemos. A cada dia mais, a oportunidade em fazer essa doação amorosa, como fez a mulher do Evangelho, aqui trazido para nós nessa leitura. Vamos doar o que nós temos, mas não aquele só porque é um excesso de coisas que eu tenho e eu vou me desvencilhar daquilo. Não. Vamos doar com sentimento amoroso, com sentimento da esperança, com sentimento fraterno em Jesus. Que Deus nos abençoe, até um próximo momento. Que todos os lares, todos, não importa onde é esse lar, seja abençoado por nossa Mãe Santíssima, por Jesus, nosso Mestre Maior, Divino, por Deus, nosso Pai. E até um outro momento, até sempre.